Fala, pô, vamos falar um pouquinho sobre um evento canônico na vida de desenvolvedor, desenvolvedora. O primeiro, pull request, ou o primeiro merge request. Para quem não sabe o que é um pull request ou um merge request, é quando a gente solicita que o código que a gente desenvolveu seja inserido na branch principal ou na branch que a gente vai utilizar para subir para produção. Seja uma branch de release, seja uma branch que vai para o ambiente de teste, por exemplo, para desenvolvimento, ou um ambiente de homologação, como staging. Tá? É basicamente quando a gente pega o nosso códigozinho e pede para o time de desenvolvedores que trabalha com a gente para revisar essa bagaça. Então, agora que a gente já sabe o que é um pull request ou um edge request, vamos ao evento canônico. Seu primeiro PR, MR, cheio de comentários, cheio de request change, que eu acho que é das coisas mais temidas quando você está trabalhando no mundo corporativo aí, em relação a o pessoal vai julgar seu código. Mas vai julgar seu códigozinho mesmo. Em certos termos, é ok julgar o código do amiguinho. Em certas coisas, não. Vou falar das coisas que não são muito válidas na minha visão. Preferências pessoais de código. If com chaves e if sem chaves. Porra, meu. Tenha dó. A não ser que a empresa estabeleça o padrão de código que tem que ser seguido nesse caso, que dá para colocar lint, que eu vou trazer no canal depois, que é para organizar o código, para fazer isso sozinho, ninguém liga. Não faz muita diferença, tá bom? Agora, coisas que eu acho necessárias e o pessoal aplica muito no mundo corporativo. Primeira coisa que eu olho quando o pessoal abre um PR, eu vou falar de PR porque eu não gosto de falar MR, que é Merge Request, tá? Eu gosto de falar pull request porque para mim o nome é esse e é isso. Entregou a task, o que a pessoa fez está de acordo com que a tarefa que ela pegou para fazer é a primeira coisa, mano, é o básico disso. O que a pessoa implementou tem que ser aquilo solicitado na tarefa, olhando para algumas coisas, por exemplo, Dodge e DOR, que é Definition of Done, é só Dodge no caso, que é o requisito máximo para sua tarefa tá pronta para ser testada e depois ser colocada em produção. Outra coisa, que eu costumo olhar muito, tem alguma coisa no código que pode ser otimizada? Se a pessoa está fazendo uma consulta, ela se preocupou para ver se tem um index no banco de dados, eu preciso olhar isso, eu estou revisando por request. Só que era bom a pessoa ter se preocupado também. Existe uma boa prática de código que ela não está utilizando, por exemplo, ela está fazendo concatenação de string num for e não está usando um string builder, por exemplo, que é bem mais performático porque não fica criando objetos. É má prática. Ela está colocando coisas no código que não vão ser eficientes no futuro próximo. Então eu tenho que olhar isso quando eu estou fazendo essa revisão de código. Outras coisas. Práticas acordadas com a equipe. Se vocês estão seguindo um padrão de classes, um padrão de objeto, nomenclatura, um padrão de estilo de conexão, um padrão de criação de objetos, vocês têm que seguir o que a equipe está fazendo. Ou vocês têm que ter uma justificativa muito boa para a equipe sair do padrão que ela já está utilizando. É para isso que serve merge request, pull request. É revisão de código, é para ver se aquilo está correto, se aquilo está implementado de maneira certa. Se não está quebrando padrão, se não vai causar problema porque o código não está otimizado. Isso é um evento que vai acontecer com vocês. Eu lembro quando eu entrei na Zup, meu primeiro pull request, mano, tinha pelo menos umas 35 pedidos de alteração de código que eu tive que sair fazendo um a um. Só que o pessoal teve cuidado nesses pedidos de requisição de alteração, porque se não alterasse, não subia. Eles, tópico a tópico, eu lembro do cuidado que eles tiveram com isso. Eles explicaram o porquê que não era para fazer daquele jeito, porque estava quebrando o padrão da equipe, padrão de projeto da equipe, padrão de projeto, boas práticas, melhores recomendações, otimização de código. Item a item o pessoal descreveu para mim o que eu tinha errado. Eu nunca esqueci disso, porque toda vez que eu avalio um pull request, eu sempre explico o porquê que eu estou cobrando aquilo. Outra coisa que para mim é indispensável. Não existe tarefa pronta sem teste unitário ou um teste integrado, se necessário. O teste integrado, unitário, para mim não dispensa, é necessário e ponto. Qualidade de código se começa no nível de testes com o qual seu código é submetido nos testes unitários. Qualidade de código é a quão otimizado seu código está, quão performático. Outra coisa que eu costumo olhar e cobrar muito.
Código mal escrito para mim não sobe. Código que tá difícil de entender não sobe. Código tem que ser fácil, manutenção dele tem que ser extremamente fácil. Tem que bater o olho no código e entender. Tem umas coisas que é complicado fazer isso? Sim. Tem coisas que são extremamente complicadas de fazer isso. Só que no dia a dia, a maioria do código que a gente escreve não é tão caixa preta assim que a gente não consegue escrever de uma maneira que uma pessoa bata o olho e entenda. Eu sei que tem certas coisas que são mais complexas de fazer. Eu sei que tem certas coisas que, por exemplo, uma pessoa que não tem aquele conhecimento tão afiado vai ser difícil de entender. Mas o nosso objetivo é escrever código que seja fácil de dar manutenção nessa bagaça. Porque depois quem vai sofrer para dar manutenção é a gente mesmo. Então esse é outro item que eu olho em pull requests, tá bom? E não se assustem, pessoal. Code review é para isso. É para olhar todos esses itens que eu falei e tem empresa que olha muito mais coisa. Tem empresa que exige um mínimo de teste unitário por tarefa. Tem empresa que exige que índices de sonar, que é um negócio que eu quero trazer para vocês, que são medidas que a gente tem do código, por exemplo, vulnerabilidade, código duplicado, code smell, que é código que pode ser melhorado, esteja abaixo de um certo percentual. Senão não sobe, isso é automático. Você abriu o pull request, já roda isso na esteira de CI. Se não passar, você tem que dar manutenção. Você tem que arrumar aquele código, senão não sobe, mano. Seu pull request é fechado. Então, são coisas extremamente necessárias para se olhar em um pull request. Aprendam com as solicitações do pull request. E agora eu vou conversar um pouquinho para a galera que costuma fazer code review aí e não descreve o que está escrito. Não descreve o que está escrito é ótimo. Essa galera que pede alterações, mas não descreve o porquê. Cara, ajuda a galera a estudar. Ajuda a galera a entender o contexto. Não é porque vocês têm 10 anos de profissão que vocês têm licença para ser arrogante. Explique as coisas. Não vão cair a mãozinha de vocês. Vocês não vão perder os dentinhos por gastar 5, 10 minutos para explicar as coisas pro pessoal. Vocês não têm licença para ser arrogante nesse nível. Não tem. Vocês podem ser bons o quanto que for, mas vocês não têm licença para não explicar as coisas. Então explica. Porque essa galera que está começando agora vão ser os sêniors daqui 10 anos. E não, gente, eu não acredito que tenha sênior de 2 anos, tá bom? Vocês me desculpam, mas senioridade é uma coisa que vem com experiência. Para ter experiência precisa de tempo. Bom, e é isso, pessoal. Não se assustem com o primeiro PR de vocês ou MR. Vai ter muita alteração, vai ter muita coisa que vai ser pedida para mudar, de acordo com o que a empresa segue, de acordo com boas práticas do mercado, de acordo com coisas que vocês nem sabiam que vocês tinham que fazer. Mas é isso, vocês estão ganhando experiência, vocês estão vivenciando a vida de TI, ou começando a vivenciar a vida de TI. Vocês estão entendendo processos que vocês não tiveram contato ou tiveram muito pouco contato, dependendo de onde vocês estão e para onde vocês estão indo. E como é que a empresa opera, por exemplo. Tá? Então é normal. Não se assustem e questionem. Toda vez que vocês tomarem um request change assim, ó, isso aqui precisa mudar, explica o porquê. Pede para explicar o porquê. Porque vocês precisam entender. Porque a cultura de code review, quando ela não é muito tóxica, é porque todas as pessoas envolvidas naquele processo entendem o porquê que seguir. Aquilo que foi acordado entre a equipe, aquilo que algumas coisas que o mercado usa, aquilo que a empresa pediu para usar, todo mundo entende o porquê que aquilo está ali. Quando as pessoas entendem o porquê das coisas, elas costumam manifestar isso culturalmente. Você não precisa ficar cobrando que elas façam. Elas entendem o porquê daquilo que aquilo existe. Então, entendam o porquê das coisas. Não leve nada para o pessoal. O pessoal não está de picuinha com a sua cara, não foram com a sua cara. Não é pessoal, gente. Cuidado com o código é algo que a gente precisa ter. Afinal de contas, a gente é profissional naquilo que a gente faz. A gente não pode cometer esses erros que são banais. Code review é para garantir a qualidade do código. É para que o código esteja num patamar alto. Literalmente, nosso código tem que estar numa patente muito alta para que quanto mais qualidade, quanto melhor escrito o código, quanto mais fácil de dar manutenção, mais rápido a empresa consegue mexer os ponteiros e mais rápido a gente consegue entregar ROI para a empresa. Porque a gente, como programador, é um investimento para a
empresa, ela paga a gente para fazer feature, para fazer funcionalidade nova para a empresa. Então, seguindo uma qualidade de código alta, o código estando numa patente muito elevada, é muito mais fácil fazer essas coisas, tá bom? Então é isso, pessoal. Queria falar um pouquinho de pull requests ou merge requests, tá? Não se assustem quando vocês tomarem o primeiro. O pessoal que faz mentoria comigo, de vez em quando eu dou uma chulapada neles, e pull request de vez em quando é ao vivo mesmo. Ou eu deixo lá os recadinhos, ou eu chamo lá no meio da mentoria, a gente vai fazer pull request ao vivo, e eu quero que me explique por que fez tal coisa. Porque talvez o raciocínio esteja correto. Na maioria das vezes o raciocínio está correto. Eu só preciso entender o que está sendo feito, tá? E dar pitacos sobre como melhorar aquilo de acordo com o que foi acordado, tá bom? Então, lembrando, o request não é sobre opinião pessoal, o request é sobre boas práticas e práticas acordadas de acordo com o time, com a empresa, com aquilo que está no processo de continuous integration da empresa. E no mais é isso, pessoal. Não se assustem porque o primeiro request, o primeiro PR ou MR de vocês vai estar lotado de pedido de alteração. É normal, não é pessoal. Se acostumem com isso e entendam o porquê das coisas, porque revisão de código é uma das coisas que o pessoal mais não leva muito a sério por conta de alguns fluxos, mas é um negócio muito importante. Ajuda a prevenir demais quando você tem uma segunda opinião sobre aquilo que você está fazendo. Ajuda a prevenir muita coisa errada, tá bom? Muito padrão sendo não seguido, etc. E no mais é isso, pessoal. Meu nome é Vitor Hugo, avisa da Digital Bricklayer. Se vocês gostaram, deixa o gostei, deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos e não se assustem com o primeiro PR de vocês. É caótico mesmo.